livro do Apocalipse é um texto único e especial. Um pregador sábio uma vez mencionou que existem dois livros que o diabo mais detesta. O primeiro é o livro de Gênesis, porque revela a verdadeira natureza do diabo. O segundo é o livro do Apocalipse, porque mostra o destino final do diabo, o lago de fogo. Além disso, o Apocalipse nos mostra o futuro do mundo. Ao ler, você pode notar que os eventos descritos há 2000 anos estão se cumprindo aos poucos. O capítulo 9 do Apocalipse nos dá um vislumbre incrível do mundo espiritual, onde o reino espiritual se mistura com o mundo físico. Este capítulo é considerado um dos mais controversos da Bíblia. O falecido Wilbur M. Smith, especialista no estudo do Apocalipse, disse uma vez: provavelmente, além da identificação exata da Babilônia em Apocalipse 17 e 18, o significado dos dois julgamentos neste capítulo é um dos maiores desafios do Apocalipse. Neste capítulo, encontramos a descrição de dois exércitos aterrorizantes que são liberados para causar destruição: o exército do abismo e o exército do Oriente. Hoje, vamos focar no exército do abismo, especificamente no poço sem fundo. Apocalipse 9, versículos 1 ao 12, gerou muito debate entre os estudiosos bíblicos. Alguns acreditam que esta passagem descreve gafanhotos literais saindo do poço sem fundo. Outros pensam que se refere às almas em decomposição dos não-salvos. Outra interpretação é que João viu helicópteros de combate e, na época, só pôde compará-los a gafanhotos. Ainda há quem diga que a passagem descreve um exército de demônios que se parecem com gafanhotos. A quinta trombeta foi tocada, e vi uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo, e de lá saiu fumaça, como a de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça. Da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder, como o dos escorpiões. Foi-lhes dito que não fizessem dano à vegetação, mas apenas aos homens que não têm o selo de Deus nas suas testas. E lhes foi permitido não matar, mas atormentar essas pessoas por 5 meses. O tormento era como o de um escorpião quando pica alguém. Naqueles dias, as pessoas buscarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos prontos para a batalha. Tinham coroas parecidas com ouro nas cabeças, e seus rostos pareciam rostos humanos. Seus cabelos eram como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças de ferro, e o som de suas asas era como o de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Tinham caudas como as dos escorpiões, com ferrões, e seu poder era ferir as pessoas por 5 meses. Eles tinham sobre si um rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Um ai passou, ainda virão 2 ais depois disso. João, o homem que recebeu a visão dos acontecimentos dos tempos finais, enquanto estava na ilha de Patmos, testemunhou algo impressionante. Ele viu que os seres emergindo do poço sem fundo têm um líder, um rei que os comanda. Este rei é chamado de Abaddon em hebraico e Apolion em grego. A história de Apolion não começa aqui. Já ouvimos este nome em vários contextos. Existem filmes e vídeos chamados Apolion, e talvez você já tenha ouvido falar de Apolion, o Destruidor. Embora o nome seja um pouco familiar, muitas pessoas não sabem quem ou o que é essa entidade, seu poder ou o que ela fará. Algumas pessoas acreditam que o ser mencionado por João é o próprio Satanás, pensando que Apolion é outro nome para Satanás devido ao título O Destruidor dado a esse anjo. No entanto, Apolion não pode ser Satanás, e vou explicar por quê. Os eventos que precedem essa parte da Bíblia mostram João testemunhando anjos tocando trombetas, cada uma trazendo um novo desastre, pior que o anterior. Esses eventos são parte de uma série de julgamentos.
As quinta, sexta e sétima trombetas são especialmente importantes e são conhecidas como os três ais por causa das calamidades severas que elas anunciam. Apocalipse 9, versículos 1 ao 12, que fala do exército vindo do poço sem fundo, tem sido motivo de muito debate entre os estudiosos. Alguns acreditam que essa passagem descreve gafanhotos literais saindo do poço. Outros pensam que são as almas dos não salvos. Outra interpretação é que João viu helicópteros de combate e, por causa da época em que vivia, só pôde compará-los a gafanhotos. Há ainda quem diga que a passagem fala de um exército de demônios que se parecem com gafanhotos. Na visão de João, esses seres do poço sem fundo têm um líder, um rei chamado Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Esse detalhe mostra a organização dessa força destrutiva. O nome Apolion significa o destruidor, o que aumenta a imagem assustadora dessa entidade. A descrição de Apolion como o rei desses seres levanta questões sobre sua identidade e papel. Embora alguns o identifiquem com Satanás, essa interpretação não é universalmente aceita. Diferenciar Apolion de Satanás é importante para entender a estrutura das forças do mal descritas no livro do Apocalipse. Apolion é retratado como uma entidade distinta, com seu próprio domínio e seguidores, separado de Satanás. A quinta trombeta foi tocada pelo quinto anjo, e algo extraordinário aconteceu. Apocalipse 9, 1 diz: "E o quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo." João viu uma estrela caindo do céu. Essa estrela recebeu a chave do poço sem fundo, um lugar descrito como um centro de detenção para anjos perversos ou o mundo dos demônios. É também onde Satanás será preso por 1000 anos, conforme mencionado em Apocalipse 20, 3. Em Apocalipse 9, o poço está inicialmente trancado, mas alguém recebe a chave para abri-lo. João identificou essa estrela como um ser ao usar o pronome ele. A identidade exata desse ser não é claramente declarada. Alguns dizem que é Satanás, enquanto outros acreditam que é um anjo. A identidade dessa estrela ainda é tema de debate. Apolion, ou Abaddon, é uma figura intrigante. Ele está preso no poço sem fundo, esperando para ser libertado. Provavelmente ele é um dos principais anjos de Satanás. Apolion tem o poder de controlar espíritos demoníacos e a autoridade para destruir. Ele é descrito como o rei de legiões de espíritos malignos que se parecem com gafanhotos e tem o poder de escorpiões. Esses seres emergem do poço sem fundo, destacando seu papel como uma prisão para demônios, anjos de Satanás e outros espíritos malignos. O poço sem fundo é um lugar repleto de entidades poderosas e destrutivas. Ele abriga demônios, anjos de Satanás e espíritos controlados por esses anjos. A descrição de Apolion como líder desses seres malignos fornece uma visão sobre a organização e hierarquia das forças do mal descritas no Apocalipse. Entender o papel e a natureza de Apolion ajuda a compreender a narrativa mais ampla dos tempos finais, conforme descrito no livro do Apocalipse. A libertação de Apolion e seu exército demoníaco marca um período de grande tribulação e destruição, sendo um momento crucial no desenrolar dos eventos proféticos. O toque da quinta trombeta e a libertação de Apolion do poço sem fundo representam uma fase crítica na visão apocalíptica de João. Esse evento destaca o imenso poder e maldade das forças em ação e o impacto profundo que terão no mundo. O fato de a Bíblia usar a palavra gafanhoto não significa que eram gafanhotos comuns. Se olharmos para as descrições desses gafanhotos, eles não se pareciam nada com gafanhotos. Apocalipse 9, versículos 7 ao 10. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos prontos para a batalha. Tinham coroas parecidas com ouro nas cabeças, e seus rostos eram como rostos humanos. Seus cabelos eram como cabelos de mulheres, e seus dentes eram como dentes de leões.
Tinham couraças de ferro, e o som de suas asas era como o de carruagens de muitos cavalos correndo para a batalha. Tinham caudas como as dos escorpiões, com ferrões nas caudas, e seu poder era ferir as pessoas por 5 meses. Esses seres descritos no Apocalipse não se parecem com gafanhotos comuns. Normalmente, os gafanhotos têm pernas traseiras que lhes permitem saltar. Eles não têm cabeças humanas, cabelos humanos, couraças ou a forma de cavalos. Isso nos mostra que a descrição de João não é para ser tomada literalmente. Os estudiosos da Bíblia acreditam que João usou o termo gafanhotos para descrever esses seres por causa de sua missão destrutiva e seus números avassaladores. O que os gafanhotos fazem? Simplificando, eles destroem plantas. No entanto, esses seres não estarão atacando plantas. Normalmente, os gafanhotos se agrupam em grandes números, muitas vezes AOS milhares, ou até centenas de milhares, tornando-os impossíveis de contar. Da mesma forma, os seres que João descreve serão numerosos e destrutivos, mas seus alvos serão muito mais significativos do que plantas. Essa imagem vívida indica que esses seres não são insetos comuns, mas representações simbólicas de uma força poderosa e aterrorizante. Sua missão é atormentar a humanidade, não destruir a vegetação. O uso de imagens detalhadas e assustadoras serve para enfatizar a severidade do julgamento e a natureza sem precedentes do sofrimento que trarão. O líder desses seres, Apolion ou Abaddon, destaca a natureza organizada e intencional de sua missão. O nome de Apolion, que significa o destruidor, alinha-se com o propósito destrutivo desses seres. Sua libertação do poço sem fundo e a subsequente libertação de seu exército simbolizam uma escalada significativa na tribulação dos tempos finais. Entender o simbolismo e a função desses seres nos ajuda a compreender melhor os eventos descritos no Apocalipse. O tormento que eles causam faz parte de uma série de julgamentos iniciados pelo toque da quinta trombeta. Esses julgamentos se tornam progressivamente mais severos, ressaltando a gravidade crescente da tribulação nos tempos finais. A descrição desses seres serve como um alerta para as realidades espirituais e físicas dos últimos dias. Suas características sobrenaturais e o poder que exercem apontam para um período de angústia e caos sem precedentes. Essa compreensão nos leva a refletir sobre a natureza do mal e o triunfo final da justiça divina, conforme retratado no livro do Apocalipse. Um dos aspectos mais assustadores dessa passagem é a descrição de pessoas buscando a morte, mas sendo incapazes de encontrá-la. Apocalipse 9, 6. Isso revela um nível profundo de sofrimento, onde o tormento é tão intenso que a morte é vista como uma fuga desejável, mas permanece fora de alcance. Essa situação destaca a inevitabilidade do julgamento divino e a completa impotência da humanidade diante dele. A agonia psicológica e física descrita aqui é inigualável, mostrando uma situação em que até mesmo a liberação natural da morte é negada. Isso adiciona uma camada de horror e desespero, ilustrando a extensão da ira divina e o controle total exercido sobre a existência humana nesses tempos. A soberania de Deus é um tema central no livro do Apocalipse, especialmente evidente nas descrições detalhadas do julgamento divino. O controle de Deus sobre a vida e a morte é claramente mostrado em Apocalipse 9, 6, onde as pessoas buscam a morte, mas não conseguem encontrá-la. Essa passagem destaca a autoridade suprema de Deus sobre a existência humana, mostrando que mesmo em seus momentos mais desesperadores, a humanidade não pode escapar de sua vontade. A soberania de Deus é ainda mais evidente nos eventos que se desenrolam no Apocalipse. Cada julgamento, trombeta e ai descrito no livro é orquestrado por comando divino, indicando que nada acontece fora do controle de Deus.
O toque da quinta trombeta e a liberação subsequente de Apollyon e seu exército demoníaco do poço sem fundo são exemplos claros do planejamento meticuloso de Deus e da execução de sua vontade. A liberação desses seres malignos não é um ato aleatório de caos, mas uma parte deliberada do julgamento de Deus contra um mundo rebelde. Essa liberação organizada e intencional mostra que até mesmo as forças do mal operam dentro dos limites estabelecidos por Deus. Além disso, o livro do Apocalipse revela a linha do tempo soberana de Deus para os tempos finais. A progressão dos eventos, desde a abertura dos selos até o toque das trombetas e o derramamento das taças da ira, segue uma sequência ordenada divinamente. Cada evento intensifica a tribulação, mostrando que Deus predeterminou o curso da história e seu desfecho. A duração específica do tormento infligido pelos seres semelhantes a gafanhotos, 5 meses, reflete o controle preciso de Deus sobre a extensão e o tempo do sofrimento. Em resumo, a soberania de Deus no livro do Apocalipse se manifesta em seu controle sobre a vida e a morte, na orquestração dos eventos apocalípticos e na linha do tempo predeterminada para os tempos finais. Essa soberania destaca a autoridade e o poder supremos de Deus, lembrando aos crentes de seu domínio sobre toda a criação e da inevitabilidade de sua justiça divina.